Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muita satisfação, com muito prazer, estou aqui para mais uma legislação específica. Nós iremos explicar para vocês a lei que institui a carreira do fisco estadual do estado de Goiás e pode ter certeza absoluta se você assistir às nossas 6 aulas que o professor Luiz preparou para ministrar a Lei 13.266 de 98, artigo por artigo, super atualizado. Eu tenho certeza, mas certeza absoluta que você vai aprender, você vai utilizar esse conceito quando você for servidor do fisco e, claro, nosso objetivo imediato que é acertar as questões de prova. Então, papo reto, ó, olho no olho, pode ficar tranquilo, pode assistir essa aula, pode colocar no acelerador que você vai conseguir compreender e acertar todas as questões de prova, qualquer banca, qualquer época, sobre a Lei 13.266 e já falei, mas eu vou reforçar para vocês, eu vou ensinar para vocês as técnicas de gestão de carreiras e, claro, todos os dispositivos legais da lei. Isso eu tenho certeza que muitos de lá não sabem e você vai saber. Vem comigo aqui. Então vamos lá, primeiramente, aqui a lei, né? A Lei 13.266, de 16 de abril de 1988, né? Professor, o que é essa linha aqui? Essa linha aqui é a ementa. A ementa comunica para a sociedade para que serve a lei, qual que é o trabalho da lei. Vem comigo, vamos explicar para vocês aqui. Ó, institui, olha aí, institui, ou seja, né? Está criando, né? Está organizando, tá dispondo sobre alguma coisa, né? Institui. O que vai instituir essa lei? Olha só, a carreira do fisco da Secretaria de Fazenda do Estado de Goiás e dá outras providências, né? Então, é aí para vocês, ó, carreira do fisco, então vai instituir o que? A carreira, né? A carreira do fisco, ok. Carreira do fisco, né? Quando a gente fala carreira do fisco, nós estamos falando de quê, gente? De carreira é um cargo, né? Essa carreira vai ser composta por diversos cargos, né? E esses cargos vão ter movimentação. Então, quando nós falamos, atenção, vem comigo aqui, na palavra cargo, né? Segundo a metodologia e o nosso direito administrativo vigente no Brasil, nós temos 2 tipos de cargos, né? Cargos que compõem uma carreira, tá? Ou seja, isso aqui é o quê? Isso aqui já é o quê? Isso aqui faz parte da carreira do fisco, né? E nós temos outro que é chamado cargos isolados, né? Professor, qual que é a diferença de carreira de cargos isolados? É simples, né? Na carreira há uma movimentação, há um desenvolvimento. Cargo isolado, não. Ele é isolado, ele é único. Vem comigo, vou explicar rapidamente. A carreira, né? Essa carreira aqui, então nós vamos ter o quê? Uma movimentação, tá? Uma movimentação. A carreira, neste caso do fisco, já antecipando um pouco, né? Você vai ter essa movimentação aqui, essa carreira aqui, por exemplo, através de promoções, né? Você será promovido na carreira. E cada promoção que você é submetido, você pode ter certeza que você vai ganhar aí um acréscimo na sua remuneração. Neste caso aqui, né, nós temos aqui, estou colocando promoções, mas nós temos promoções e progressões, né? No caso das promoções, na movimentação da carreira do fisco, pois nós teremos movimentações por merecimento e movimentações por antiguidade. São os 2 tipos de movimentação na carreira. E todas essas regras aqui, regras importantíssimas para o desenvolvimento da carreira, estão nessa lei, a gente vai aprender. Professor, cargo isolado, né? Professor, eu quero um exemplo, né? Eu vou pegar aqui tentar fazer aqui a tabela de vocês aqui, né? Então nós temos aqui, ó, classe A, né? Nós temos aqui o A, tem 2 padrões, tem um B aqui, 2 padrões, e tem aqui o especial 1, 2, 3, 4, 5, né? Então nós temos aqui, ó, o E05, né? E aqui nós temos o A01, né? Na carreira, tá? Na carreira, olha só. Então, você tem um provimento inicial aqui, tá? E aí você vai, né, se movimentando na carreira até chegar nesse ponto, né? Este ponto aqui, você vai ter experiência
e você vai ter conhecimento, né? Capacidade, né? Vou colocar aqui, você vai ter conhecimento, títulos, não sei o quê, tal, né? O que acontece no cargo isolado, né? E acontece muito em universidade, né? A universidade está precisando contratar um profissional, o cara que já ocupa o ápice da carreira, tá? Aqui, ó. Então ele faz um processo, né, seletivo, um concurso, né, já diferenciado com os requisitos do último nível e classe, do último padrão, classe e padrão de referência de carreiras. Então isso é um cargo isolado, já recruta o cara lá em cima. Isso eu estou colocando o caso de quê? Um caso de professor, cargos isolados. Carreira não, há um desenvolvimento no decorrer da carreira. Bacana, então, olha que palavra institui a carreira. E claro, que nesta aula a minha missão, o meu objetivo é passar para vocês aí essas movimentações, os critérios, as características da carreira do fisco estadual, tá? Do fisco estadual. E dar outras providências, né? Essas outras providências nós iremos estudar exatamente nesse capítulo número 6º, né, que dá disposições finais e transitórias, a gente vai estudar e dar outras providências, né? Esta lei, o legislador sabiamente organizou a lei em capítulos, então nós temos 6 capítulos. Já disse isso anteriormente, só estou passando para vocês para reforçar e para passar a minha metodologia. Eu dividi a aula em 6 capítulos. Em cada capítulo nós iremos estudar um assunto específico que ele organizou aí por capítulo. Bacana? Vamos lá. Primeiro capítulo, disposições preliminares, né? O que trata, professor, as disposições preliminares? As disposições preliminares vão tratar de assuntos iniciais importantes, instituindo a carreira, por exemplo, passando algumas nomenclaturas para que essas disposições iniciais nós iremos estudar no decorrer de todo o nosso módulo, todo o nosso curso, né? Então vem comigo aqui, disposição preliminar. A primeira disposição preliminar de carreiras é o quê? Criar a carreira. Nós vimos já na ementa que institui a carreira. Então vem aqui, esta lei dispõe, tá? Dispõe sobre a carreira do fisco da Secretaria de Estado de Goiás. Estabelece condições de desenvolvimento de seus integrantes nessa carreira e fixa o valor dos subsídios, cargos que compõem. Então, tem comigo aqui, então, primeira coisa, né? Então, essa lei dispõe, ou seja, instituir. Esse dispõe vai ser para versar o quê? Da carreira do fisco. Então, nós temos uma carreira do fisco, né? Carreira do fisco da secretaria, ok. O que mais, professor? Toda a carreira, nós já falamos para você que nós temos movimentações. E essas movimentações, elas vão ocorrer somente através de quê? De desenvolvimento dos seus integrantes nessa carreira. Como que esta lei tratou o desenvolvimento, né? Esta lei tratou o desenvolvimento em vários pontos. A gente vai explicar cada um deles através da promoção por antiguidade. Professor, como assim promoção por antiguidade? Tempo de serviço, cara. Você não pode comparar um servidor que entrou nesse exato momento àquele que tem 15 anos de fisco, né? A experiência acumulada do cara de 15 anos de fisco faz com que ele tenha uma performance melhor. Isso, teoricamente. Outro ponto, nós temos a promoção por mérito, temos avaliação de desempenho, nós temos treinamentos, capacitação, formação inicial, ou seja, todas as condições de desenvolvimento na carreira. Isso fortalece o Estado, né? O que mais? Fixa o valor dos subsídios. Subsídio está lá no direitos e vantagens, uma vantagem do servidor, que nós iremos explicar em detalhes. Vem comigo. Parágrafo 1º. Parágrafo 1º. A carreira do fisco, ora instituída, tem por objetivo, olha só, muito importante. Então, a carreira é uma carreira, então uma carreira, tá? Uma carreira tem os seus cargos, tem o desenvolvimento, tem quais objetivos? 3 objetivos. O examinador pode querer saber isso de você. Primeiro objetivo, a eficácia da ação fiscal, né? O que significa a eficácia, né? Eficácia, aqui um termo utilizado da administração, eficácia significa atingir os objetivos, né? Atingir os objetivos da ação fiscal, né? Ação fiscal, né? Ação fiscal, ação arrecadatória, por exemplo, fiscalizatória aí do Estado, né? Outro, então, isso aqui, ó. Então, eficácia da ação fiscal, ou seja, é um objetivo para o Estado, né? Então, a carreira
tem um cargo de auditor fiscal e um dos objetivos dessa carreira é contribuir com a ação fiscal, claro, da administração pública. Segundo, da valorização, né, de quem? Dos integrantes, né, da carreira, e a profissionalização do funcionário fiscal. Olha aqui o terceiro ponto, né, gente? Ó, da profissionalização, ou seja, ele quer que o servidor do fisco seja um cara profissional, né? Ele quer que seja um cara profissional, né? Outra explicação muito importante, que o legislador estadual, isso é uma particularidade do estado de Goiás, ele chamou de funcionário fiscal, né? Puxa, professor, eu estudo direito constitucional, eu estudo direito administrativo e todos os meus professores falam o seguinte, eles falam que o termo a ser utilizado não é funcionário fiscal, não é funcionarismo, não é funcionário público, mas sim servidor público. Por quê? Porque a Constituição de 1988 trouxe essa estrutura de servidor público, né? Antes da Constituição de 88, nós tratávamos como funcionário público. E o Estatuto do Servidor Público do Estado de Goiás, atenção, a gente vai ter que comentar essa lei durante o curso, a Lei 10.460 ao ano 1988, ela foi editada antes, olha aí, da Constituição Federal de 88. Tá? Ela foi editada antes, né? Então, por isso que o Estatuto, né, o Estatuto de Goiás usa a terminologia funcionário e, claro, mesmo essa lei sendo 10 anos depois de 98, ela vem trazer a estrutura de funcionário fiscal e nós temos ainda no corpo da lei algumas passagens aí da palavra servidor. Bacana? Vamos ler de novo essa parte introdutória aqui. Tá? A carreira do fisco, ora instituída, tem por objetivo, ou seja, claro, o Estado não vai criar uma carreira sem objetivo. Quantos? 3. Primeiro, a eficácia, ou seja, a eficácia da ação fiscal, atingir os objetivos arrecadatórios, né, do Estado, por exemplo, a valorização e a profissionalização do funcionário público, mediante a adoção. Né? Olha só, como que vai realizar, atingir esse objetivo? Primeiro, né, um grande motivo aí de motivação, que é de valorização da carreira, é os critérios de antiguidade e merecimento para a promoção da carreira fiscal. Olha só, então na terceira aula nossa, nós iremos explicar em detalhes a promoção. O que é promoção? Promoção nada mais é que uma movimentação na carreira. E essa movimentação pode ser por antiguidade, tempo de serviço, ou por mérito, merecimento. Cada promoção você tem aí um acréscimo na sua remuneração. Isso, teoricamente, deveria levar o quê? A maior motivação na atuação das suas funções. Então, isso aqui é os critérios: antiguidade e merecimento para promoção na carreira. Né? Segundo, de uma sistemática de remuneração harmônica que permita a valorização do funcionário mediante a avaliação do seu desempenho. Então, nós temos aqui, em especial, o artigo 26A, a gente vai tratar sobre avaliação de desempenho, ele fala da remuneração, a gente vai falar em remuneração também nessas aulas nossas. Terceiro e último medida que deve ser para atingir os objetivos, de programa permanente de formação, objetivando o aperfeiçoamento, a qualidade e a eficiência de suas atribuições funcionais. Ou seja, o Estatuto, sabiamente, aí, traz aí um programa de capacitação dos profissionais do fisco do Estado de Goiás. A gente vai falar sobre isso em momentos oportunos. Então, isso aqui é disposições gerais, né? Cada assunto desse vai ser detalhado, aprofundado no decorrer, porque tem artigos específicos, né? Parágrafo 2º, vem comigo. Olha só que coisa interessante aqui. A administração tributária, atividade essencial ao funcionamento do Estado, no âmbito do Estado de Goiás. Olha que coisa interessante, já antecipando o examinador. Tá? Ele vai falar o seguinte, vai falar que a administração tributária é atividade programática. Está errado, né? Programática é de finalística, né? Sistêmica. É uma outra coisa, é uma atividade meio. Né? Ele é essencial. O que é essencial? É vital, é importante. Importante para quê? Para o funcionamento do Estado. Professor, por que ele é essencial ao funcionamento do Estado? Né?
Nós vivíamos num país capitalista, né? E nos países capitalistas nós temos aí o sistema aí, o dinheiro em circulação, receitas e despesas. Então, o Estado, nós temos aqui as receitas, né? Olha aí, e nós temos as despesas, né? Olha, receitas e despesas, né? Essencial por quê? Porque a atuação, atenção, das receitas, né? Em especial, claro, né? É através da Cefaz, Secretaria de Fazenda. E na Cefaz criou-se uma carreira que é auditor fiscal da Receita Estadual, que tem aí a grande missão das receitas do Estado. As despesas nada mais é do que a implementação das políticas públicas do Estado. Então, por isso que é essencial, porque se você não tem receita, você não tem condições de você aí ter a realização das políticas públicas. Então, por isso que a administração tributária é uma atividade essencial. Por ser uma atividade essencial, significa dizer que ela não pode parar. Ela é permanente, ela não pode parar. Tá? E ela vai ter o quê? Ela vai ter alguns privilégios, né? A gente vai falar para vocês já já, né? Então, ela é essencial. Tá? Ela é essencial e o Estado, o que o Estado fez? Sabiamente, criou uma carreira para trabalhar nessa atividade essencial. Aqui é exercida pelos servidores de carreira do Fisco da Secretaria de Fazenda. Olha a primeira prerrogativa aqui, tá, do auditor fiscal, né? Exercida pelos servidores. Lembra a explicação de uns minutos atrás que eu passei para vocês, que eu falei dos funcionários? Aqui ele já trouxe, tá, lá o padrão constitucional que é chamado de servidor público, né? Bacana, ó. É exercida pelos servidores da carreira. Tudo bem, professor, entendi, mas o que está por detrás disso? Bem, proteção. Significa dizer, tá, que essa carreira aqui, ela vai ser formada por servidores, olha só, efetivos. Tá? Se é um servidor efetivo, significa dizer que vão ser providos os cargos através de concursos, né? Concursos públicos, né? Moral da história, né? Não é admitido membros da carreira que não tenham provimento através de concurso, né? Ou seja, não admite contratos temporários e não admite também cargos em comissão que vêm aí de servidores não efetivos da carreira para exercer essas funções. Isso aqui é o quê? Um privilégio, uma prerrogativa. Então, não cabe contrato temporário. Então, essa carreira, como ela é essencial, ela tem que ser executada, todas as atribuições, produtos e competências, exclusivamente por quem? Exercida por servidores da carreira do Fisco da Secretaria de Fazenda. Qual que é o nome dessa carreira? Auditor Fiscal da Receita Estadual. Bacana, né? Segunda prerrogativa importante. Como é uma atividade essencial, como o Estado tem que ter recursos para fazer frente às suas despesas, eu não falo de despesas, fazer frente aí recursos às políticas públicas aí existentes no Estado. Então é o seguinte, olha só, a administração tributária terá recursos prioritários para a realização de suas atividades, porque não pode parar, porque é uma atividade essencial. Puxa vida, professor, eu já vi esse cara em algum lugar lá no direito administrativo, no direito constitucional, sim. Então vamos lá na Constituição Federal, artigo 37, que trata da administração pública, inciso 8 traz o seguinte, inciso 18 traz o seguinte, olha só. A administração fazendária, atividade tributária, olha aqui, ó, olha só, é exatamente isso. Então, o inciso 2 aqui tem respaldo e amparo constitucional, então merece aqui uma explicação para a galera aí, né? Então, a administração fazendária e seus servidores fiscais, né? Olha, e seus servidores fiscais, ora aqui estudando quem? Esses caras aqui, né, o auditor fiscal da Receita Estadual, terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, claro, né, competência e jurisdição, precedência, marquem essa palavra, sobre os demais setores administrativos na forma da lei. Neste caso, qual que é a lei? É a lei 13.266, de 98. Tem precedência.
Professor, eu tenho um problema, professor, que eu só consigo fixar o assunto. Tudo bem, eu consigo decorar isso, mas eu gosto de fixar o assunto. Só que eu consigo fixar o assunto com os exemplos, eu tenho que entender. Eu quero um exemplo de precedência. Tudo bem, vamos colocar um caos, um cenário. Se Deus quiser, isso nunca vai acontecer. Estado numa crise fiscal danada, não tem dinheiro, né? Empresa quebrando, não sei o quê, começa a atrasar salário de todo mundo. Bum! O Estado não tem dinheiro para arcar com a folha. Então é o seguinte, o governador, tá, em cumprimento a esse dispositivo que eu acabei, ele vai pagar, você pode ter certeza, ele vai pagar primeiro os servidores do fisco estadual em preferência aos demais. Isto é uma prerrogativa aí da carreira, porque é uma atividade essencial. Ora, se já não tem dinheiro para pagar, para fazer jus aí às despesas do Estado, se parar a atividade tributária fazendária, vai piorar as situações. Essa é a justificativa, né? Inclusive também não só da remuneração, salário, subsídios, mas outras atividades aí inerentes ao fisco. Então isso é um privilégio aí constitucional aí garantido, importantíssimo. Eu, professor Luiz, eu tenho que explicar essas coisas em detalhes para você, a fundamentação, né? Bacana? Então vem comigo, vamos lá. Terceiro, tá? E último aí, inciso aí desse parágrafo, nós temos o seguinte: o que acontece? O Estado de Goiás não é um país, ele é um Estado da Federação, ele não é isolado, né? Tem fronteiras aí com diversos estados, então ele deverá atuar de forma integrada com as administrações tributárias da União, dos demais estados, do DF e dos municípios, inclusive com o compartilhamento de cadastros e informações fiscais na forma da lei ou convênio. Bacana, sem muitas explicações, né? Ok, então aqui o primeiro parágrafo, artigo 1º, é da criação da lei. É um pouco longo, mas é importante, são coisas iniciais, né? Artigo 2º, importante demais esse artigo 2º. Vem comigo aqui. O que ele vai falar, o artigo 2º? Então, o artigo 1º instituiu a carreira. Aqui vai falar dos cargos, né? O quadro de pessoal do fisco é constituído, desculpa, gente, pela carreira de auditor fiscal da Receita Estadual, a FRE, integrada pelo conjunto de 750 cargos de provimento efetivo composto pelas classes A e B e especial, compreendendo a primeira classe 2 padrões e a segunda classe 2 padrões e a última classe 5 padrões. Então está aqui para vocês. É muito importante porque, professor, aqui ele fala duas coisas. Ele fala de carreira em Y, tá? E ele fala aqui, ele coloca aqui as regras aqui básicas, né, a estrutura, o modelo mental das promoções e das progressões aqui, né? Ele cria lá o coração do desenvolvimento da carreira. É claro que os detalhes nos artigos seguintes, né? Duas observações importantes, né? Então é o seguinte, o que acontece aqui? Qual que é o nome do cargo? Qual que é o nome do cargo? Tem que saber, né? Auditor fiscal da Receita Estadual. Bacana. São quantas vagas? 750 vagas, né? Na próxima aula nossa, nós vamos estudar o seguinte, que esses 750 vagas aí, cargos, eles serão distribuídos da seguinte forma, tá? Auditoria e planejamento, 650. Auditoria e fiscalização de trânsito, 100 vagas. 650 mais 100 deu exatamente os 750. Bacana? Então é o seguinte, o que significa isso aqui? Isso aqui, o legislador, né, utilizou uma metodologia de gestão de carreiras, em especial carreiras públicas, chamada carreira em Y. Olha aí, carreira em Y, né? Como é que funciona a carreira em Y, né? Funciona o seguinte, tá? Então nós temos aqui o cargo. Temos aqui o provimento. O provimento, ele será único, né? Então você vai ser auditor fiscal da Receita Estadual. Dado um determinado momento da carreira, tá? Ela vai se dividir em duas áreas de atuação específica, né? Então a primeira, auditoria e planejamento, 650 vagas.
auditoria, fiscalização e trânsito sem vagas. Tá aí, né? Carreira em Y, com atribuições específicas, em momentos específicos da lei. E aqui a carreira é 750. Professor, regra de provimento, igual para as duas. Professor, regra de desenvolvimento, igual para as duas. Promoção por mérito, merecimento, progressão, tudo aqui. Subsídio, tudo, né? Ou seja, vai especializar em duas áreas aqui. E o legislador, sabiamente, já definiu até a quantidade de vagas, né? Então, olha aí, a gente vai explicar. Ah, professor, então eu estou fazendo o concurso para quê? Para auditor fiscal da Receita Estadual, né? Tá? Auditor fiscal da Receita Estadual, tá? A gente vai ler, provavelmente, né? Quase certeza isso, para atuação em auditoria e fiscalização de trânsito. Bacana. Então, a metodologia utilizada por trás da lei é a famosa carreira em Y, né? Ah, professor, como é que o senhor sabe isso, né? Eu sei disso porque eu fui gestor governamental do Estado de Mato Grosso por muitos anos, com muito orgulho. Eu fui de gerente a secretário de Estado, então eu tenho muita experiência e mais da metade da minha atuação foi na área de gestão de pessoas, né? Então, gestão de pessoas. Então, a gente participou e construiu de várias discussões de carreira. Então, a gente tem aí um conhecimento prático profundo e detalhado sobre leis de carreiras do Brasil todo. Posso dizer isso para vocês. Bacana? Então, é o seguinte, eu expliquei. E a segunda parte, professor, está aqui, classe A, B, especial, né? Antecipando um pouquinho o nosso assunto, então nós temos aqui, ó, provimento, auditor fiscal da Receita Estadual, né? Então nós temos classe A, B, especial, tá? A movimentação entre classes, ou seja, do A para o B, do B para o C, chama-se de promoção. E essa promoção, ela pode ser realizada de duas formas, ou por merecimento ou por antiguidade. Merecimento, mérito, né, claro, e antiguidade, tempo de serviço. Essas regras serão explicadas em momento oportuno, mas você deve entender, né? E aqui nós temos as movimentação de padrões, né, que são de padrões aqui, que é chamada de progressão. Tá? Por exemplo, na prova sua pode acontecer, o cara sai da A para B. Ele falava, fulano de tal teve a progressão da B para especial. Certo, errado? Errado, porque de A para B a movimentação chama-se progressão. Agora, o cara está no padrão, ó, está no especial, padrão 2, tá? Ele pulou para 3. Então, aconteceu uma progressão aqui do padrão 2 para padrão 3. Pronto, professor. É isso aí, cara. Assim que funciona, né? Bacana, papo reto, tá aí, né? Então, essa aqui é a estrutura, claro que a gente vai explicar todos esses detalhes aqui. Isso aqui é somente a primeira aula e eu estou aprofundando aqui esses assuntos aqui para quando chegar lá o aluno já tem um modelo mental. Artigo 3º e último artigo aqui dessa aula. Para efeitos dessa lei, conceitua-se, ou seja, traz alguns conceitos básicos que a gente vai desenvolver, que a gente vai utilizar isso em toda a lei, né? Primeiro, funcionário fiscal, né? Servidor fiscal, né? É a pessoa legalmente investida em cargo público de provimento efetivo, através de concurso, do quadro de pessoal do fisco da Secretaria da Fazenda, tá? Então é o funcionário fiscal, né? Ok. Classe, divisão básica da carreira integrada por cargos de idêntica denominação, atribuições, grau de complexidade, nível de responsabilidade, requisitos de capacitação e experiência para o desempenho das atribuições. Então, isso aqui são as classes, né? Você sabe que a classe de entrada vai ser a A, então depois a B, você vai evoluindo, é promoção, né, cara? Então, essas são as classes, ok, né? Então, ok, a gente vai explicar em detalhes mais para frente a movimentação de classe. Carreira fiscal, ó, funcionário fiscal é do quadro efetivo da Secretaria de Fazenda. Carreira fiscal, o agrupamento de cargos escalonados em série de classes da mesma natureza de trabalho, organizadas e hierarquizadas segundo o grau crescente de complexidade e responsabilidades das tarefas respectivos requisitos para realizadas, né? E, finalmente, o último que falta conceituar é o padrão. O que é o padrão?
Padrão é a posição do servidor na escala de subsídios da carreira. Então nós temos aí os conceitos básicos, né? Bacana, meus amigos, aí. Então agora a primeira aula aí paga, tá? A segunda aula muito interessante, a gente vai falar de atribuições para vocês. Vem comigo, né? Aí Mahatma Gandhi, um cara que eu tenho muito apego por ele, né? Pelo trabalho desenvolvido pela nossa humanidade, especialmente para o povo da Índia, né? Nós engrandecemos o nosso direito à vida cumprindo o nosso dever de cidadãos do mundo, né? Olha aí, então você tem que ser cidadão do mundo para você respeitar a vida. É isso mesmo. Olha a cabeça dele, né, cara? Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique like.